Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Quarta-feira, dia de curiosidades da TV aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou o Fábio Costa, muito prazer se você vê pela primeira vez aqui um vídeo comigo no Observatório da TV ou no canal como um todo, né? Seja bem-vindo. Se você já está acostumado, é um prazer revê-lo aqui entre os nossos mais de 27 mil inscritos no canal. E se você não for um deles ainda, inscreva-se. Ative também as notificações, assim tudo que nós publicamos trazemos para vocês aqui com muita dedicação e muito carinho. Assim que for publicado, você já é avisado, tá bom? Além de mim, nós temos o Cadu Safner com o Olhar Latino, o Cristiano Blota com Por Trás da Tela, Kaká Novelas, né? João Márcio falando dos reality shows, Power Couple Brasil, No Limite e muito mais. Então, você que é apaixonado por TV como nós, seguramente vai encontrar um bom lugar aqui no canal do Observatório da TV no YouTube e nas nossas redes sociais também, Twitter, Instagram, Facebook, além, é claro, do observatoriodatv.ol.com.br, a casa do aficionado por TV na internet. Falei bacana agora, hein? Curiosidades da TV nesta semana. Aproveita a chegada da novela Roque Santeiro, um grande clássico, não é? Ao Globoplay, entrou agora na última segunda-feira, dia 21. Hoje, dia 23, véspera do aniversário de 36 anos da estreia da novela, que é amanhã, né? Ela estreou no dia 24 de junho de 1985 na TV Globo. E nós aproveitamos o embalo dessa chegada da novela ao Globoplay para contar para você, que talvez não se lembre mais ou não sabe, quem eram os atores que iam participar da novela Roque Santeiro quando ela foi censurada, né? Teve 30 capítulos escritos, aliás, teve 30 capítulos gravados, 50 capítulos escritos, mas a sua estreia foi impedida, foi proibida em agosto de 1975, né? Essa versão que nós conhecemos é de quando a história foi liberada e finalmente produzida, 10 anos depois, né? Quem é que faria os personagens mais destacados aí da novela que marcou tanto a nossa televisão? Vamos lá nas curiosidades da TV. Lima Duarte já seria o Senhorzinho Malta, né? Nos anos 70. Ele fez o mesmo personagem depois em 85, né? Outros atores que participariam de Roque Santeiro em 1975 e voltaram, digamos assim, na versão que a gente conhece, são Ilvaninho, como a empregada da Viúva Porcina, não é? A Mina, o Walter Santos, que seria o Luizão da equipe do cinema, Luizão que foi Alexandre Frota em 85, né? E nessa versão de 85, o Walter Santos voltou numa participação como um matador contratado para matar o Roque Santeiro, né? João Carlos Barroso, que viveu nas duas produções, a censurada e a exibida, o Toninho Giló, e também o Luiz Armando Queiroz, que vivia também nas duas produções, Tito Moreira França, o interiorano de elite de São Paulo, que se casou com uma atriz de cinema, uma atriz de TV, né, que ia também ser uma estrela de cinema, a Linda Bastos. Nos anos 70, a Sandra Barsotti e em 85, a Patrícia Pilar. Além deles, o Lutero Luiz também participou das duas versões, né? Ele seria o senhor Florindo Abelha, o seu Flor, prefeito da cidade, na novela censurada, e foi o Dr. Cazuza, um médico alcoólatra, em 85, né? E também o Milton Gonçalves, que seria o Padre Honório, depois rebatizado como Padre Hipólito, na interpretação do Paulo Gracindo, né? E em 85, Milton Gonçalves voltou como o promotor público, Dr. Lourival Prata, né? Agora, entre outros personagens, né, quem os interpretava na novela dos anos 70? Atores que não voltaram na outra versão. Vamos a eles. Bete Faria seria a Viúva Porcina, que a gente conhece numa interpretação muito marcante da Regina Duarte, né? E Francisco Cuoco seria o Roque Santeiro, que ficou para o José Wilker 10 anos depois. Tanto Bete Faria quanto Francisco Cuoco chegaram a ser convidados para, assim como Lima Duarte, retomar os seus personagens, né? Mas acabaram
não podendo ou não querendo, né? No caso de Betty, ela não quis, o Francisco Coco também recusou, mas ele tinha outros motivos, né? Estava num momento um pouco afastado da TV desde a morte da Jeanette Claire e o final da novela Eu Prometo, né? Entre o fim de 83 e começo de 84, estava numa fase mais reclusa e esse foi um dos motivos para que ele não quisesse também retomar esse papel de Roque Santeiro que ficou, como eu disse, para o José Wilker. Recordo-me que um dos atores que agora há pouco eu não citei, né, ele esteve na versão de 75 e voltou em 85, foi o Denis Carvalho. Ele estreava na TV Globo como Roberto Matias, um galã de cinema, né, que foi o Fábio Júnior na versão dos anos 80. E na versão dos anos 80, Denis Carvalho fez uma participação como Tommasini, o produtor do filme estrelado pelo Roberto Matias, o Fábio Júnior, né? O diretor da fita era o Everton de Castro, Gerson do Vale, que nos anos 70, na novela censurada, foi o André Vale, né? Muito conhecido como Visconde de Sabugosa, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele fez um pouco depois disso, né? Matilde, a dona da pousada e da boate, era Rosa Maria Murtinho, e nós depois conhecemos na interpretação de Ioná Magalhães. E as duas meninas estrelas da boate, né, a Ninon e a Rosali, que em 85 foram a Cláudia Raia e a Isis de Oliveira, na novela censurada foram, respectivamente, Leide Francisco e Leina Crespi. Leina Crespi também é uma atriz que esteve nas duas versões, porque nos anos 80 foi uma das prostitutas da Rua da Lama, Maria Igarapé, né? O Terêncio, né? O Terêncio não, desculpa, confundi. O Rodésio, que é o homem que cuida da segurança da viúva porcina, né? Seria o Ivan de Almeida, na novela dos anos 70. Foi, né? O ator chegou a gravar várias cenas como Rodésio. E em 85, Rodésio foi o Tony Tornado. João Ligeiro, o irmão mais novo de Roque Santeiro, que seria a Cidinha Milan, uma atriz já falecida, né? No caso, um rapaz, uma moça criada como rapaz, né? Enfim, nos anos 80 foi um rapaz mesmo, e era o Maurício Matar. Dona Pombinha, a Beata, primeira dama da cidade, e a sua filha, também Beata, Mocinha, eram Heloísa Mafalda e Lucinha Lins em 85 e foram Eva Todor e Teresa Amaio em 1975. O delegado Feijó era Dari Reis e depois passou a ser Maurício do Vale. O professor Astromar, que virava lobisomem e era apaixonado pela mocinha, era Valdir Maia e passou a ser Rui Rezende. Germano Filho foi o Beato Salu, que nós conhecemos nos anos 80 como Nelson Dantas, né, como seu intérprete. E desses papéis de muito destaque na história, claro que não pode deixar de ser citado o bandido que supostamente teria matado Roque Santeiro, né? O Navalhada, foi o Oswaldo Loureiro. Nos anos 70 tinha outro nome, Trovoada, e era o ator Rafael de Carvalho, né? O casal Zé das Medalhas e Lulu, Armando Bogos e Cássia Kiss, na versão censurada foi Emiliano Queiroz e Débora Duarte. E uma curiosidade, se você já assistiu à abertura da novela Roque Santeiro dos anos 70, você deve ter visto ali com muito destaque, entre os primeiros nomes da abertura, o nome de Marcos Paulo, né? Marcos Paulo, inclusive, também é um ator que participou das duas versões, ou participaria da primeira e esteve na segunda, né? Na segunda ele foi o Jorge de Lima, um motorista do Senhorzinho Malta e da Porcina, quando eles viajam para Dallas. E nos anos 70, o Marcos Paulo interpretaria um personagem ligado romanticamente a Matilde, que era a Rosa Maria Murtinho, né? Essa é uma curiosidade que a gente não vê, é difícil de encontrar, cavei muito e encontrei uma indicação sobre isso em jornais da época. Marcos Paulo, então, teria um papel que a gente pode dizer que, mais ou menos enquanto função, seria equivalente ao do Otton Bastos, na novela dos anos 80, né? Um romance do passado da Matilde, o Ronaldo César. Mas não estou falando que é o mesmo personagem, tá, gente? Só a função que é semelhante, uma ligação romântica anterior na vida da Matilde. Tânia, a filha do Senhorzinho Malta, que o acusava de ter matado a mãe dela, né? Era
A Lídia Bronde, nos anos 80. E nos anos 70, você vê como tem mais atores que fizeram as duas ou estão ligados às duas do que a gente pensa, né? Eu não falei no começo do vídeo, Tânia foi a Elisângela, que esteve na versão dos anos 80 com uma outra personagem, a Marilda, mulher do Roberto Matias, o Fábio Júnior, né? A avó da Tânia, Dona Marcelina, mãe da falecida mãe dela, era Elza Gomes, em 1975, e foi Wanda Cosmo, em 1985. E o cego Jeremias, que pontua os acontecimentos ali da cidade com um olhar muito apurado, como se ele pudesse enxergar, inclusive, né? É muito marcante na interpretação do Arnaud Rodrigues, nos anos 80, e seria o papel do Catulo de Paula, em 1975. Roque Santeiro foi um dos maiores fenômenos de audiência da telenovela brasileira, como vocês sabem, e com esse elenco, nos anos 70, provavelmente também teria feito muito sucesso, né? Curiosidades da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, eu agradeço pela sua audiência. Até lá!